A máfia é um fenômeno criminal que já foi explorado por filmes, quadrinhos, séries e músicas. É um tema muito vasto, mas alguns assuntos dentro dele são bem interessantes, curiosos e sinistros. É o caso da empresa de executores de aluguel mafiosa conhecida como Murder Inc. Grupo de caras que eram contratados para dar fim à vida de mafiosos famosos e perigosos que cometiam algum erro de lealdade perante outros chefões. Pertencer a esse grupo era algo extremamente complexo e só os maiores pistoleiros da época prestavam serviços a essa empresa da morte. Hoje vamos conhecer a história da Murder Inc. Fala galera, eu sou Joel Paviotti do canal Iconografia da História e hoje estamos entrando aqui mais uma vez no assunto máfia. Agora nós vamos desenrolar, pessoal. Nós fomos cobrados por um monte de gente aí. Pá, você não falou que ia falar da máfia, não sei o que, não sei o que. Agora nós vamos desenrolar. E esse tema é louco, tio. Tema dos caras que passavam os outros, executor de aluguel, coisa que vocês gostam de ouvir aqui no nosso canal. Não adianta, às vezes os caras chegam aí e pedem, pô, Joel, fala sobre Belchior, sobre biografias. A gente fala também, mas vocês não assistem. Se quer assistir vídeo que os caras dão tiro nos outros, aí nós tem que fazer. A pedido de vocês, a gente resolveu entrar nessa primeiro, né, antes de contar a história inteira da máfia. E a gente vai pra história, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera. Deixa seu like, like é o pagamento vital do YouTube e a gente precisa disso daí, tá bom? Edu, roda a vinheta. Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês e como vocês pediram, estamos dando aquela incursão pela máfia, tá? A princípio pela máfia ítalo-americana e demais máfias dos Estados Unidos entre 1920 e 1950. Optamos por esse recorte de tempo, pois é a época em que mais se comenta sobre mafiosos e sobre máfia, enfim, na TV, nos filmes, nas séries. Muitos chamam de período de ouro da máfia, entendeu? E de certa forma houve um grande protagonismo desses caras no período. Eu até me desculpo pela demora dos vídeos sobre máfia, é porque a gente precisou estudar bastante e eu ainda não consigo pagar as minhas contas aqui com o dinheiro do canal. Tem outro serviço, então tem certas leituras que são um pouco demoradas e aí demora um pouco mais. Mas com o tempo vamos ajeitando e arrumando mais espaço para ler e fazer roteiros legais. A gente já leu bastante sobre máfia aqui, então já dá para desenrolar os vídeos. Entre todas as coisas que vamos lendo sobre a máfia e sobre máfias, me veio essa companhia aí, Pistoleiros de Aluguel. Tipo o CNPJ de tirar vidas, tá? Só que assim, primeiro vamos passar um pouquinho por cima de como geralmente as máfias se organizavam nos anos 20 e 30, para ficar melhor para entender isso que a gente tá falando, a Murder Inc, né, que é uma companhia de executores de aluguel de pistoleiros. Seguinte, ao longo do século XIX e século XX, muitos criminosos judeus, russos, italianos e irlandeses foram para os Estados Unidos, tá? Esses caras já faziam um trabalho de extorsão em seus países, e um dos principais lugares que fazia esse tipo de extorsão e que já tinha máfia era a região da Península Itálica chamada Sicília. Lá não tinha muito governo e tinha uma galera que ganhava dinheiro oferecendo proteção aos outros. E não só oferecendo proteção aos outros, mas também controlando coisas ilegais como jogo, prostituição e esquema de agiotagem, tá? A Sicília é um lugar famoso, vocês já viram num filme Poderoso Chefão com certeza. Esses caras passaram a migrar lá para os Estados Unidos, que foi o país que mais recebeu imigrantes na história do Ocidente. Nos Estados Unidos, galera, esses criminosos chegaram e começaram a se organizar em famílias. Pessoal, família era na verdade a quadrilha dos caras. Era como os caras chamavam a organização criminosa deles, tá? E agora a gente vai começar a citar personagens. Entre esses manos aí estavam grandes caras poderosos e implacáveis, como Joey The Boss, Luke Luciano, Al Capone, entre outros, tá? Só gente pesada que vamos falar aqui nesse vídeo. A máfia começa a ganhar corpo de verdade, galera, e muito dinheiro em 1920, quando os Estados Unidos decidem, por uma lei federal, proibir a produção, importação e consumo de bebidas alcoólicas em território norte-americano. E o que parecia uma lei, galera, para tentar diminuir o número de consumidores e impedir o comércio, acabou foi dando força para que esses caras ganhassem dinheiro, esses mafiosos ganhassem dinheiro. Em determinado momento, ali no final dos anos 20, dois caras muito poderosos entram em conflito, dois gangsters muito poderosos entram em conflito, dois mafiosos. Esses
Esse conflito será muito importante para compreender a história da Murder Inc., que é essa empresa de executores de pistoleiros que a gente vai falar para vocês aqui, que a gente tá desenrolando para vocês. Então, dois caras poderosos entraram em conflito. Seguinte, um dos chefes mais poderosos de Nova York era um cara chamado Giuseppe Masseria, conhecido pelo nome, tá? De Joey The Boss, que é uma tradução para o português seria como se fosse Joey, o chefe, ou o patrão. The Boss, tá? O chefe controlava uma das maiores famílias de Nova York e tinha como aliados e braços direitos um cara chamado Charles Luciano, também conhecido como Luke Luciano, e Frank Costello, dois mafiosos também muito poderosos. Guarda o nome dos dois, tá? O Frank Costello, por exemplo, tinha o apelido de primeiro-ministro do submundo do crime. Já o Luke Luciano era tão conhecido e popular como Al Capone. Em determinado momento, nesse período, um cara começa a ganhar muito poder no submundo de Nova York. Ele já pertencia a uma família famosa na Sicília. O nome desse cara era Salvatore Maranzano. Joey The Boss, vendo que Maranzano estava ganhando muito espaço e sua família crescendo no ramo das extorsões e bebidas, declarou guerra aos caras, aos Maranzano. Esse conflito tem até um nome famoso e é conhecido pelos historiadores como a Guerra Castello-Marese. Esse conflito acabou envolvendo as 5 famílias mais poderosas de Nova York. Então o Maranzano e o The Boss começaram a tretar. E os caras ficaram anos tirando a vida de gente da família do outro. Isso estava ficando muito ruim para os negócios de uma certa maneira, né, pessoal? Porque quando tem conflito, tem polícia, o Estado tem que agir, tem imprensa, e aí os negócios começam a ficar meio conturbados. Bom, The Boss não abria mão da briga. Na verdade, o Joey The Boss era um chefe bastante antiquado. As novas gerações da máfia acreditavam que ele não daria conta mais de comandar tudo do jeito que ele fazia. No fim das contas, galera, a paz sempre é boa para os negócios, até no meio do crime. Já os conflitos não são. E esse conflito já tinha dado prejuízo para muita gente, até que Luke Luciano e Frank Costello negociam o fim de Joey The Boss com os seus inimigos, claro. Em abril de 1931, Joey The Boss estava jantando e jogando cartas com seus aliados. Na mesa estavam Luke Luciano, Alberta Anastasia, Vitor Genovese, Joey Adonis e um cara chamado Benjamin Bugs Sig, que vamos falar dele bastante aí pra frente, tá bom? Em determinado momento, Luke Luciano pediu licença pra ir no banheiro. Joey The Boss permitiu, falou, não, pode ir. E os caras queimaram o Joey The Boss na bala. Tem uma fotografia icônica que apareceu em todos os jornais e rodou o mundo, que é o Joey The Boss caído no chão, o corpo dele jogado no chão e uma carta de as de espadas na mão dele. Foi uma fotografia muito famosa. Luke Luciano e Frank Costello então assumiram os negócios de The Boss e tentaram selar a paz com Salvatore Maranzano, que seguia querendo atropelar todo mundo. Ele se autodenominou chefe dos chefes, ou como a máfia falava, capo di tutti capi, tá? O Maranzano se autodenominou com esse nome, já que assim, o Luke Luciano e o Frank Costello falaram, a gente tira a vida do cara e a guerra termina. Mas não, os caras tiraram a vida do cara, do Joey The Boss, e aí o Maranzano falou, agora que não tem o Joey The Boss no meu caminho, eu sou chefe de todo mundo. Bom, e não deu outra, né? Em setembro daquele mesmo ano, os caras também passaram o Salvatore Maranzano, mas dessa vez quem bolou todo o crime foi um cara chamado Meyer Lansky. Os capangas de Lansky tiraram a vida de Maranzano. Daí pra frente, os chefes mais antigos da máfia já estavam executados e uma nova geração de mafiosos surge e vão cair pra cima da extorsão, comércio ilegal de bebidas e tudo quanto é fita ilegal que desse pra tirar um dinheiro. Aliás, se liga numa fita, galera. Vocês já viram que até agora eu não falei do Al Capone? Vocês viram, né? Vocês podem estar se perguntando assim, pô, Joel, onde estava o Al Capone no meio de toda essa treta? A fita, galera, é que o Al Capone tinha os problemas lá em Chicago. Ele era de uma família mafiosa localizada lá no estado de Illinois. Ele tinha vários BOs por lá também, mas ele não era das famílias de Nova York. Mas ele observou toda essa treta de Nova York que ocorria ali naquela grande cidade, que inclusive ajudou ele a tomar vários mercados. Pois Nova York em conflito, Chicago só ganhava mais espaço e Illinois só ganhava mais espaço. Depois de toda essa treta em Nova York, as novas gerações mafiosas, Luke Luciano, Frank Costello e tal, chegaram à conclusão que deveriam criar certos códigos de ética e certas regras para evitar conflitos e perda de dinheiro. Então, o próprio Meyer Lansky teve a ideia de construir uma espécie de sindicato do crime. Essa ideia já tinha sido lançada há alguns anos antes. Então, no final de 1931, uma escabrosa seleção de mafiosos e chefes da máfia se reuniu em Atlantic City, em Nova Jersey, para conversarem e alinhar
a vida dos criminosos do país. Gente como Johnny Torrio, Luke Luciano, Al Capone, o próprio Meyer Lansky, Benjamin Bugs Sigel, Frank Costello e vários outros, tá? Ao todo, quase 50 chefões participaram da convenção. Aí, galera, vou dizer até para vocês, existe um hiato entre os historiadores. Alguns dizem que realmente rolou essa reunião, outros disseram que foi um conjunto de encontros, na verdade, que não teve essa quantidade de chefões, mas que os caras se encontravam. Mas o fato é que após esse encontro, em Atlantic City, as coisas mudariam para sempre. Pois ali ficou definido que quem fosse contra os acordos feitos pelos chefes sofreria as consequências. Então toda aquela treta do Maranzano com o The Boss, depois os caras perderam a vida, e aí essa nova geração tenta organizar a máfia com certas regras de conduta que serviria para todas as famílias. Inclusive, pessoal, as primeiras reuniões desses caras foram antes do fim de The Boss e de Salvatore Maranzano, tá? Mas os caras ficaram de fora, pois eles já eram considerados chefes ultrapassados por período. Mas a Comissão Especial do Senado dos Estados Unidos, que investigou essas reuniões, deu o nome desses eventos de Sindicato do Crime. Além de organizar ali um conjunto ético para seguir e definir rotas de contrabando e quem poderia explorar cada lugar dos Estados Unidos e quais seriam as taxas cobradas, foram definidas também as regras da guerra. Quem infringisse essas regras, o que aconteceria? Obviamente que a pena era perder a vida, mas quem faria esse serviço? Quem executaria um chefão que errou? E aí que cada mafioso colaborou com dinheiros e homens para formar uma companhia chamada Murder Inc. ou Murder Incorporation, se você quiser falar em inglês. Ou seja, Companhia da Morte ou Companhia dos Homicídios dos Pistoleiros. E essa companhia, galera, era configurada da seguinte forma: os caras recebiam para ficar de plantão, os homicídios eram encomendados, passava por votação dos chefes de cada região e depois a vítima era sumariamente executada sem dó. Tipo assim, eles executavam ou usando armas como metralhadoras ou o famoso picador de gelo, um elemento silencioso, mas que fazia um estrago terrível no maluco. Os caras faziam um plantão de 24 horas em um local chamado Avenida Livonia, em Brownsville, no Brooklyn, e tinha filiais em outros lugares também. Ali, a qualquer momento do dia, existia um executor de plantão para tirar vidas, tá? 24 horas por dia. O interessante é que pelas regras do Murder Inc., os executores tinham que ser da mesma etnia. Então, se um cara era da máfia judia, ele tinha que ser executado por alguém que era judeu. Se o cara era da máfia italiana, ele tinha que ser executado por alguém que era ou tinha ascendência italiana. E aí, pessoal, essa companhia tinha os chefes nacionais para execução de cada etnia. O responsável nacionalmente por distribuir o trabalho para execução de mafiosos judeus era um cara chamado Louis Lepke Buchalter. Acho que é assim que se fala. Na parte italiana era Louis Capone, tá? Não tinha nada a ver com o Al Capone, beleza? Hermione, conhecido como o Alegre, e um cara conhecido como o Lavador. Esse Lavador foi um dos maiores executores. Batia plantão até 72 horas seguidas para pegar mais serviço. Esses membros da Murder Inc. eram contratados e em menos de um mês executavam o trabalho a que eram destinados. Os executores que faziam parte dessa companhia recebiam salários mensais e por cada execução que eles cometiam recebiam um preço de acordo com o valor da cabeça da vítima. Os familiares deles também, dos funcionários, né, desses executores, recebiam uma parte do dinheiro caso o mafioso fosse capturado. Era tipo uma assistência para que a família não ficasse sem renda. Acredita-se, pessoal, que pelo menos 300 pessoas tenham sido exterminadas por essa companhia. Geralmente, os nomes saíam ali na convenção do Sindicato do Crime, na reunião do Sindicato do Crime, seja de 5 chefes, 10 chefes ou 20 chefes, e quem passava o serviço era um cara chamado Bugs Sigel, que estava naquela fita lá do depósito que eu falei no começo do vídeo. E ele garantia: se o cara for contratado e não executar, ele será o executado. Bugs falava isso. Eu contratei e tem que executar, senão eu executo você. Bom, a companhia começa a chegar ao seu final nos anos de 1935. Entendeu essa treta aqui? Na época, pessoal, um promotor chamado Thomas Edmund Dewey era responsável pela Procuradoria de Nova York. E ele resolveu colocar alguns chefões dentro da cadeia para mostrar serviço. Pessoal, os Estados Unidos, ele tem uma tradição de escalar para carreira política membros do judiciário, né? Ou de órgãos que são auxiliares ao judiciário. Geralmente, o promotor da cidade, o procurador da cidade se candidata e tal, e tenta o cargo. Esse maluco aí que estamos falando tinha essa ambição, queria ser eleito. E ele começa a investigar um monte de gente e acaba processando um cara chamado Dutch
Schultz. Esse cara era um grande contrabandista e foi meio que pego como um boi de piranha. Ou seja, o Dewey queria que as pessoas observassem a mídia e a justiça e a opinião pública de que ele estava agindo contra os mafiosos. Ele resolveu pegar esse Schultz de boi de piranha, que é o quê? De exemplo, né? Aí você pega um maluco desse de exemplo e você diz que o Estado tá fazendo justiça. O promotor Dewey acusou e conseguiu a condenação de Schultz. Desesperado e puto da vida, o mafioso foi atrás do sindicato do crime e colocou o nome do promotor. Disse que ele precisava que tirasse a vida de Dewey, tá ligado? Falou, mano, eu não vou tirar de vida desse promotor, senão eu tô enrolado. Os chefes do sindicato, galera, disseram que a cabeça do promotor sairia muito caro pra eles e que não liberariam aquela loucura, tá? Schultz ficou puto e disse que ia tirar a vida do cara do mesmo jeito. Na verdade, o promotor Dewey estava cotado para ser governador de Nova York. Então, realmente, se tirar a vida de um cara desse aí é muito moiado. Aí, pessoal, o Schultz planejou de tirar a vida do promotor e os caras do sindicato do crime enviaram a companhia para tirar a vida do mafioso Schultz. Os caras encheram o Schultz de tiro e também tiraram a vida de mais 4 mafiosos que se encontravam junto com ele. A galera ali da companhia criminosa dos homicídios. Um dos caras que executou essa ação era chamado Abe Raylis. O Abe Raylis era também conhecido como Kid Twist. Aliás, o apelido dele era Kid Twist, pois ele enfiava o picador de gelo no ouvido do maluco e ficava batendo como se fosse uma hélice de liquidificador. Olha que cara louco, sanguinário. Então, esse maluco aí foi preso, depois dessa fita, e começou a delatar todo mundo para não pegar a cadeira elétrica, tá? Os caras ofereceram para ele um bagulho de delação premiada. Então, muitos membros da companhia começaram a cair, ou por queima de arquivo, em finais brutais, pois eles sabiam muita coisa e poderiam delatar muita gente mais graúda, ou eles mesmos tiravam a própria vida para não, enfim, torrar na cadeira elétrica. Mas boa parte desses caras receberam a pena de execução capital e foram para cadeira elétrica ou pegaram prisão perpétua e nunca mais viram o sol nascer quadrado como um homem livre novamente. Lá pelo final dos anos 30 e início dos anos 40, o promotor Dewey, que a gente citou para vocês, já tinha colocado muitos dos caras na cadeia e em 1942 ele se elegeu para governador do estado. E seu principal mote de campanha, o principal destaque da campanha, era que ele tinha acabado com a companhia dos executores, ou seja, com a Murder Incorporation. E aí, galera, gostou desse vídeo? Gostou dessa história? Deixa aí nos comentários se vocês querem ouvir falar de outros personagens. Vocês viram que a gente tacou uma pá de personagem aqui, mas por que as histórias mafiosas, elas têm essa característica de ter bastante personagem. E ao longo do tempo, conforme a gente for construindo outras histórias, em outros vídeos, obviamente que a gente vai trazendo outros personagens para vocês e vai ficando cada vez mais tranquilo para vocês entenderem, vai ficar cada vez mais fácil de vocês irem colando os pedacinhos aí, montando esse quebra-cabeça do que foi esse tempo do reino da máfia ali nos Estados Unidos e outras regiões, para que vocês possam entender melhor essa situação aí. Obviamente nós traremos outros vídeos para vocês com outros temas e vocês podem opinar aí, pedir temas aí embaixo que a gente sempre tá lendo nos comentários, beleza, pessoal? Antes de ir embora, eu peço o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho e, se possível, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir com apenas R$ 4,99 por mês. Vocês liberam tempo e espaço para a gente poder fazer cada vez mais vídeos para vocês. Para fazer os da máfia, a gente precisou ler bastante e isso demanda tempo e dinheiro, claro. Um forte abraço a todos, fui, valeu!